eu vou falar para você tudo o que você precisa saber no momento do seu divórcio. Então, se você está passando por esse momento ou tem alguém próximo, já encaminhe esse vídeo, porque você vai entender tudo o que precisa entender para ultrapassar bem esse momento, ok? Uma das perguntas que eu ouço aqui com muita frequência é: se eu sair de casa, eu perco meu direito? Não, você não perde direito a nada saindo da sua casa, principalmente para se evitar uma medida protetiva. Evitar ser colocado para fora de casa é a palavra certa. Então você não perde, pode ficar muito tranquilo. O patrimônio que eu tinha antes de me casar entra na partilha de bens? O que vai determinar o que se partilha ou não é a forma com que você escolheu casar. Via de regra, a comunhão parcial de bens, tudo que você tinha antes do casamento, não comunica. O seu cônjuge não tem direito. Recebi uma herança, também não tem direito. Perfeito? As dívidas que nós fizemos na constância do casamento são partilhadas? Entra como se fosse patrimônio. Então, igualmente, se partilha um carro que você comprou, uma casa que você comprou, também vai sim partilhar as dívidas que o casal possui, ok? Como que funciona a guarda e convivências das crianças? Guarda é o direito de decidir coisas importantes sobre a vida do seu filho. Convivência é o tempo que você vai passar com seu filho. Normalmente, a mamãe acaba conseguindo o lar de referência, que é uma coisa diferente. O que é isso? A criança vai ter como lar de referência a casa da mamãe. Por isso que o papai tem que pagar pensão para a mamãe. Se essa criança ficar morando na casa do papai, a mamãe tem que pagar pensão, porque o lar de referência vai ser o do papai. Como que funciona? Quantos dias vai passar comigo? Quantos dias vai passar com a mamãe? Isso é muito discutido, extremamente importante, porque tem pais que conseguem passar um tempo maior e outros que precisam passar um tempo menor em função do trabalho. Mas a ideia judicial é que se divida de forma igualitária. Esse negócio de passar só de 15 em 15 dias com o papai, isso não existe na lei, isso é ultrapassado. Hoje o papai tem direito sim de conviver muito com os seus pequenos. Contato por telefone, hoje em dia nós temos o recurso da chamada de vídeo, tudo isso é um direito que o pai tem para que ele não fique longe do seu filho por muito tempo. Combinado assim? Pensão alimentícia, esse é um ponto mais discutido. Tem gente que diz assim, é 30% da renda que você precisa pagar de pensão. Não é assim que funciona, tá? Como funciona na prática? Quanto custa a criança? Quanto custa a escola? Quanto custa o plano de saúde? Quanto custa a aula de balé? Quanto custa o inglês? Soma-se tudo. Essas são as contas da criança. Quanto custa as contas da casa? Quanto custa o aluguel, o condomínio, as compras, a água, a luz? Esse valor se divide pelo número de moradores da casa e aí vai chegar a cota parte do seu filho. Soma esse valor aos gastos individuais do seu filho e se divide por 2. Mas aí nós temos um outro ponto muito importante. Quanto que o papai ganha? Porque se ele ganhar pouquinho, mesmo que essa criança custe muito, não vai adiantar, porque infelizmente tem que estar dentro da capacidade financeira desse papai. Talvez ele já pague pensão para outros filhos, e aí infelizmente a mamãe vai ficar sim prejudicada e receber um valor menor. Agora, se o papai tem uma condição financeira boa e os gastos e a meação, ou até um pouco mais do que a meação, porque quem ganha mais acaba pagando um pouco mais, se você entende, funciona assim na justiça. Talvez o papai precise pagar 60%, 70% dos custos da criança por ganhar muito mais do que a mamãe. E aí não tem para onde correr. Conseguir ser claro? Vamos lá. Esses são alguns detalhes da pensão alimentícia. Se a mamãe está usando essa pensão com uma finalidade indevida, você precisa comprovar isso. Pedir uma prestação de contas da pensão alimentícia tem muito a ver com o valor que você paga. Se você paga um valor aí acima de 2, 3 mil reais de pensão alimentícia, é devido sim que você peça que a mamãe preste contas disso. Agora, abaixo desse valor, infelizmente, o judiciário entende que é presumível que aquela criança vai ter um custo equivalente ou parecido com esse. Eu posso pagar as contas direto, a escola, o plano de saúde? A gente chama isso de pagamento in natura. O que isso quer dizer na prática? Ao invés de eu dar o dinheiro para a mamãe, eu pago as contas do meu filho. O judiciário não recebe isso com bons olhos. Normalmente é preciso sim pagar algum valor em dinheiro e é possível sim você pagar parte in natura. Pagar a pensão totalmente in natura, pagando as contas da criança, só se a mamãe concordar. Se vocês tiverem um acordo com relação a isso, aí sim é possível. Agora, fora isso, na prática, infelizmente, é algo meio fora de cogitação.
Se eu perder o meu emprego, doutor, como que eu faço para pagar o valor que eu acordei lá? Você precisa rapidamente procurar o seu advogado e ingressar com ação de revisão de alimentos, justificando para a justiça por que você não tem a mesma condição de pagar o valor anterior. Normalmente, a sentença já tem essa previsão. Eu pago X valor de pensão, X valor do meu rendimento, e aí, se eu ficar desempregado, eu vou pagar X% do salário mínimo. Já é uma contenção mínima para que você não precise recorrer ao judiciário. Mas se não existir essa contemplação na sua sentença, você precisa sim procurar um advogado, seja particular ou público, e corrigir isso, porque senão a mamãe pode executar os valores em aberto, e aí você pode ser presa e ter uma série de dor de cabeça. Vamos te explicar na prática como que funciona o divórcio. Ele tem duas formas, via de regra. Ou ele é consensual ou ele é litigioso. Consensual, vocês entram em acordo, eu vou ficar com essa parte do patrimônio e você com essa. Nós vamos cobrar X valor de pensão alimentícia, o papai vai pagar sem grandes intercorrências. Isso é um divórcio consensual, tem acordo entre todos os pontos do divórcio. Tem um ponto que eu não tenho acordo, eu não consigo chegar a um acordo muito comum com relação ao valor da pensão alimentícia, porque a mamãe sempre acha que tem que receber mais valor. Tem mamãe que acha que o papai tem que custear tudo, todas as contas da criança, e na prática não é assim que funciona. Então, se não tem, litigioso. Não é briga, os advogados vão levar as provas para o judiciário e o juiz vai decidir com uma canetada ao final do processo. Isso em todos os aspectos, com relação à convivência da criança, com relação ao patrimônio, com relação à partilha de bens. Se não há acordo, infelizmente, nós temos que levar para um terceiro decidir por vocês. Eu tenho que pagar pensão para minha ex-esposa. A sua ex só vai receber pensão alimentícia em casos excepcionalíssimos. Problemas seríssimos de saúde, 20, 30 anos de casado, já é uma senhora de idade com mais de 60 anos. Nesses casos, sim, se aplica a pensão alimentícia. Eu sou uma mulher jovem, estou me divorciando, vou seguir minha vida e meu marido vai seguir a vida dele. Dificilmente você vai conseguir uma pensão alimentícia por algum tempo significante. Vai bater ali na casa dos 4 meses, 6 meses, e depois você vai ter que trabalhar para pagar as suas contas. E o marido vai seguir normalmente. Salvo se vocês tiverem, por exemplo, uma empresa em comum, que vocês são sócios da mesma empresa, porque constituíram juntos na constância da união, e aí nós estamos falando de pensão alimentícia. Estamos falando de você receber uma cota de uma empresa que vocês têm que dá rendimento para vocês dois. São coisas completamente distintas. E se a minha ex se recusar a assinar o divórcio? Problema nenhum. O divórcio é um direito potestativo, ou seja, você não precisa da autorização da sua ex, o juiz vai lhe dar o divórcio e você vai poder seguir a sua vida com tranquilidade. Falando aqui, eu deixei claro para vocês os principais pontos que você vai passar durante um divórcio. Cada caso é um caso e tem as suas especificidades. Então, se você quer entender o seu caso concreto, manda uma mensagem, vou deixar aqui o contato na legenda, você vai chamar a gente no WhatsApp, vamos conversar e explicar tudo dentro do seu caso concreto, tirando todas as suas dúvidas. Combinado assim?